próprio Lula é um defensor disso, né, de que o PT, como o maior partido de esquerda do Brasil, tenha as suas candidaturas próprias. Mas a Gleisi defendeu que o PT faça, sim, uma conversa, faça, sim, um diálogo com alianças, com pessoas que estão próximas no campo progressista, no campo popular, que tenha as mesmas ideias. Então você tem, por exemplo, um Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, você tem uma Manuela Dávila em Porto Alegre, que podem ser aí pessoas apoiadas pelo PT. O Lula fala que não, né? O Lula fala, por exemplo, no Rio de Janeiro eu quero a Benedita da Silva. Então esse vai ser um processo que a Gleisi Hoffmann vai ter de convencimento aí do Lula e de outros diretores, de outras pessoas ali, dirigentes do partido, viu, Edgar? Vamos lá, eu queria já passar a bola aqui para o nosso comentarista convidado hoje, como eu já anunciei na abertura do Morning Show, o Alan Gani, que é professor, economista e colunista do InfoMoney. Vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez ao Morning Show. Obrigado. Que sinais você acha que o PT dá nessa recondução da Gleisi, Alan? Olha, era bem esperada essa vitória, né? E eu entendo que é uma volta à origem do partido, né? Sim. Então é um discurso bastante duro, é aquele discurso do PT lá de trás, do PT menos moderno, né, na sua comunicação. Sim. É até curioso porque a Gleisi Hoffmann fala que falta comunicação, né? Ela faz esse diagnóstico, mas o próprio discurso do PT é um discurso ultrapassado, é um discurso ali para uma militância extremada, né? Falando em escravidão, falando em censura, enfim, em desemprego, etc. Não que não haja desemprego, mas o desemprego tem caído, né? Semana passada saiu dados aí do CAGED, 70 mil empregos foram criados, né? Então, o próprio diagnóstico dela, né, vai contra o discurso que ela faz, né, desse endurecimento aí do PT. E o que o Lula fala, né, o que eu vejo aí é que ele tinha que... agora eu entendi porque que ele saiu da prisão, né? Ele deveria estar num hospício, porque ele é um discurso completamente desconectado da realidade. Ele quando ele fala em lideranças, como a da Benedita no Rio, né? Ele reforça uma postura dele em se manter candidato também, né? Intransigente, você pode entender que o Lula se mantém candidato para finalizar, para amarrar esse discurso dele da perseguição, enfim, política, aos olhos de oposição ou oposição, com razão ou não, mas ele quer, me parece, nessa manutenção dele como líder único do partido, reforçar um discurso, uma narrativa dentro do próprio partido. A gente tem, vamos mostrar, Vini, tem um vídeo com relação ao que você falou, estamos com um vídeo aí, Bruno? Então vamos seguir, Adriles. O que você pode falar pra gente a respeito disso? Você acha que, você concorda com a posição do Alan? Concordo plenamente. Eu acho que a Gleisi disse que é uma falha de comunicação com o eleitor, mas eu acho que é uma disfunção cognitiva da própria Gleisi. Não há falha. O discurso do PT é exatamente o mesmo discurso, como ele bem disse, das suas origens, o discurso de extrema esquerda. É engraçado que o Lula falou que nós somos o oposto do Bolsonaro. Já que a imprensa não chama exatamente o governo de Bolsonaro de extrema direita, então a gente pode dizer que o PT é um partido de extrema esquerda, já que é o oposto do que ele acha que é o Bolsonaro. Mas voltando, o discurso do PT é um discurso de ódio. Aquilo que o PT acha que deve ser odiado, uma burguesia, um fascismo, um nazismo, um racismo que ele cria na cabeça dele que existe no Brasil. É um ódio que se manifesta como se fosse uma inversão da realidade. Veja bem, eu notei uns pontos no discurso dela que são hilários. Ela pede o impeachment. Ela chega a pedir o impeachment do Bolsonaro sem que haja, e ela admite que não há nenhum crime de responsabilidade, a partir de uma suposta decadência de condições sociais no Brasil. Sendo que, como ele bem disse, o Alan bem disse, o emprego está recrudescendo, o PIB está crescendo, a inflação está caindo, e existe sempre a possibilidade, segundo a Gleisi Hoffmann, de tudo piorar. É uma coisa, ela aposta numa piora subjetiva que pode ou não acontecer, que daria conta de um impeachment do Bolsonaro. Ela incita o discurso de violência do Lula, faz ameaças a um fascismo inexistente do governo, faz exatamente o incentivo a uma sublevação popular, a um apoio a bandidos, que há a denúncia do Lula, que ladrões de celular devem ser defendidos, e faz contraditoriamente uma apologia ao
Estado de Direito, ao Estado de Direito que ela ataca violentamente quando endossa o próprio discurso do Lula. Eu acho que esse ponto aqui é fundamental, ela quer reconstruir uma maioria. Ora bem, já houve essa maioria de apoio ao PT. Esse apoio ao PT se deu de maioria quando Lula adotou uma face mais contemporaneizadora, mais complacente, mais doce em relação, sobretudo, ao mercado. E o povo percebeu que esse discurso não se coadunava à ação. Inclusive, o grande discurso do PT na época foi um discurso de combate à corrupção, e o governo Lula-petista acabou sendo o governo mais corrupto da história. É importante frisar, não da história do Brasil, da história do mundo. Não há outra corrupção sistemática percebida, averiguada na história da humanidade. E continua exatamente com esse discurso de ódio. Um discurso de ódio que quer se aliar, como a Gleisi também afirmou, a um centro, quer cooptar um centro. Mas isso é uma prática leninista, que você tem que se aliar ao sistema exatamente para comandar o sistema. Ela fala ainda, né, exatamente, dentro dessa aproximação aí com o centro, que tem pautas extremamente divergentes com o centro no campo econômico, porque o centro está naquela questão ainda um pouco mais liberal, mas que tem nas questões sociais algum tipo de aproximação que pode se fazer. E aí, Edgar, eu queria trazer aqui, primeiro com relação a esse ponto que o Adriles colocou do impeachment, porque tinha uma ala ali dentro do partido que já queria que o partido reforçasse um pedido pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment de Bolsonaro. O partido avaliou que agora não é o momento, até porque não existe um crime de responsabilidade e não existe uma mobilização popular. A Gleisi diz, no entanto, depois de entrevista com jornalistas, que pode ser uma possibilidade no futuro. Vamos ver. Oposição à possibilidade é ótimo. Possibilidade sempre tem, né? O presidente comete uma série de impropriedades, né? Sua família está sendo inclusive investigada, então tem possibilidade de se configurar inclusive um crime em relação ao que diz um crime de responsabilidade, como diz a Constituição. Então a possibilidade sempre tem. E com relação ao que o Alan até mencionou também, da comunicação digital da esquerda como um todo, mas do PT especificamente, a Gleisi admitiu realmente que o partido está muito atrás da comunicação digital da direita. E falou muito sobre rede social, falou que o PT precisa se organizar, precisa se mobilizar melhor nesse sentido. Vamos ver o que ela falou também sobre isso. Aquilo que nós precisamos para se comunicar com a sociedade. De fato, se você pegar as redes de direita e extrema-direita, até pelos recursos que eles têm, os robôs que usam, a forma como fazem, eles acabam tendo mais, atingindo mais pessoas. Nós não usamos desses métodos, mas nós temos que reforçar a nossa rede. Eu falei ali... Pois é. Nós não usamos, mas queremos usar. Pois é. É mais ou menos isso. O discurso mais subliminar que eu já vi na história. Só para fechar, viu, Edgar, com relação ao que o Adriles falou também dessa defesa ao Lula, a Gleisi Hoffmann comentou também que essa é a prioridade mesmo, continuar defendendo o Lula, continuar defendendo a anulação da sentença, porque é bom lembrar que ele está solto, mas ainda está condenado, né? Ele foi solto pelo entendimento sobre a prisão em segunda instância, e que o PT vai continuar batendo nessa tecla, inclusive pedindo a prisão de Sérgio Moro. E eles querem Lula candidato a presidente em 2022. E querem porque não existe nenhum outro candidato que possa renovar, trazer um frescor para a esquerda e principalmente para o PT? Ou porque o Lula realmente é aquele coronel, é o caudilho? Domina, né? Eu acho, Edgar, que é o único candidato competitivo do PT ainda, né? Talvez ali em segundo lugar o Fernando Haddad, mas muito pelo aquele recall ali de 2006, 2007, mas ele está perdendo força, né? Hoje, eu não sei se as pessoas, aí, a população em geral, dá muita bola para o que o Lula fala. Ele fala, né, com os convertidos. Ele fala com os convertidos. E tem dois pontos aí que eu gostaria de destacar, né? Não é a primeira vez que a Gleisi Hoffmann incita a violência, né? A gente lembra ali, quando ela falou se para prender o Lula vai ter que morrer gente, né? E aí, quando eu faço essa crítica à comunicação, né, esse diagnóstico que ela faz, não é apenas no uso das redes sociais, mas é de conteúdo mesmo, é um discurso muito ultrapassado, né? Não é só o uso da rede, mas é um discurso, ao meu ver, muito ultrapassado. E lembrando que
O Fernando Haddad foi o único condenado por impulsionamento de fake news. E lembrando também que a Gleisi, vamos ser sinceros, todo mundo ali no PT virou ventríloco personalista do Lula. O próprio Lula tuitou recentemente que a melhor prefeita de São Paulo foi Marta Suplicy. É curioso, interessante que ele não cite o Fernando Haddad, que foi o seu digníssimo poste na última eleição. Ou seja, parece que todas as personas do Lula ressoam exatamente a voz única do Lula. Quando eu vejo o discurso da Gleisi incitando violência, pedindo impeachment sem crime de responsabilidade, ou querendo uma comunicação, você vê exatamente a imagem do Lula. É um discurso unívoco, parece que não há espaço para individualidade dentro do PT. E acho uma falta de visão também do Lula e não entender uma renovação e um frescor que o partido precisa, né? Então, a partir do momento que ele apoia uma pessoa como a Gleisi Hoffmann, que é uma pessoa extremamente, assim, impopular aos olhos da população como um todo, né? Vamos tirar o PT do jogo aqui, né? E uma pessoa que tomou atitudes e caminhos que fizeram muito mal ao PT nesses últimos anos. Então, quando ele prefere a renovação disso, que já está dando errado, é porque o PT ainda está um pouquinho perdido nessa questão para o futuro. Vamos para Brasília, eu vi Zé Maria Trindade entrando nesse papo com a gente, falando sobre o PT. Pelo jeito o PT vai apostar mesmo, Zé, pesado nessa polarização. A que se deve? Faz sentido para você isso? Como é que você analisa, Zé? E ao que se deve essa polarização? Seria pelo entendimento de que para os petistas, para Gleisi Hoffmann, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou o presidente Bolsonaro, que é chamado por essa ala do espectro político como um presidente reacionário, fascista, enfim, com tudo aquilo que carrega, né, esse bordão. O que você acha, Zé? Que é o único caminho mesmo, o PT polarizar mais, quando talvez fosse, digamos, num olhar mais equilibrado, uma sinalização ao centro, a uma visão mais moderada do mundo? E aí? Bom dia. Pois é, Edgar, muito bom dia a todos. Olha, Edgar, não foi a Gleisi reeleita, foi o ex-presidente Lula confirmando a sua liderança, e ele é o presidente nacional do PT, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário, ele é tudo. E é uma questão de sobrevivência para o Lula. O Lula precisa hoje do PT mais do que o PT precisa do ex-presidente Lula. Isso dificulta, é um sinal claro de que vai radicalizar. Os outros candidatos não eram competitivos, né? A história era a reeleição mesmo do ex-presidente Lula em nome da Gleisi Hoffmann, e um mau presságio para as negociações. Os outros partidos de esquerda aqui torcem o nariz para negociar com o PT deste jeito. Muita gente diz que, inclusive, esse discurso, essa postura do partido acaba afastando a esquerda e desorganizando o setor. Muita gente já entende, inclusive, que lá atrás o PT já tinha que fazer uma reavaliação e apoiar alguém do setor da esquerda está atrapalhando tudo, está como um elefante numa loja de cristais. O que está acontecendo é o seguinte: o PT descobriu que tem uma fatia importante do eleitorado, e é verdade, e vai ao segundo turno, é possível, mas acontece o seguinte, que se transformou no novo Paulo Maluf da política, ou seja, tem aquela força para chegar no segundo turno, mas tem certeza de que não passa disso. Esse é o PT, e uma aposta em não se extinguir ou não se oxigenar, como diz o Vina aí, mas apostar nas técnicas antigas de sobrevivência. Ô Zé, só para pegar um ponto da fala do Adriles aqui, né, e ele lembrou bem, né, que o PT foi conduzido ao poder a partir de uma flexibilização da sua agenda, da sua pauta, uma sinalização ao mercado econômico. O Alan está aqui, não me deixa mentir. Agora, tem uma observação, Zé, que o discurso até então, esse discurso mais polarizado, mais radicalizado do PT após a soltura do ex-presidente Lula, ele mostra que, na verdade, é um caminho, é o único caminho que parece viável para ele nesse momento, para fazer exatamente essa posição de antagonismo a um governo do qual ele discorda, ele se opõe ferreamente. Agora, tem um detalhe que, assim, em vários conteúdos de discurso, seja do ex-presidente Lula ou da presidente Gleisi Hoffmann, a impressão que se tem é que eles falam e argumentam como se quem tivesse alheio
alheio a tudo isso, como se não fossem eles também os responsáveis por essa situação em que a gente vive. Você percebe como a Dilma é totalmente esquecida nesses discursos? A Dilma, então, pois é, exatamente. É como se não tivesse acontecido o governo. Porque da mesma forma, a Dilma foi colocada ao poder pela escolha do presidente Lula. Vocês se lembram? Pessoal. A gerentona, ela vai conduzir isso administrativamente. Bom, deu no que deu. A economia ruiu da forma aos nossos olhos aqui, né? A gente viu tudo isso acontecendo. Me parece que é uma escolha momentânea. Naquele momento em que o PT ascendeu ao poder, flexibilizando o discurso, a situação política, essa conjectura política de hoje pede que, no olhar deles, eles radicalizem. Pois é, mas isso soa, você percebe como soa oportunismo? Na hora de uma eleição para valer, brava, você se coaduna às vontades do mercado. Na hora de estabelecer uma oposição, você cria exatamente uma situação que não existe, de um fascismo, ou de uma decadência, de uma ruína econômica que não há, para você fazer oposição a uma realidade inexistente. É um oportunismo e um oportunismo burro, porque as pessoas percebem. E nos coloca, Zé Trindade, numa situação em que a gente parece, se tudo conseguir assim, nos coloca numa situação em que vamos ter, mais uma vez, que fazer o voto da negação, como foi na eleição passada. Vou votar nele para não votar nesse. Isso. Ou vou votar nesse para não votar naquele. É uma situação que nos deixa meio aprisionados, hein, Trindade? Essa é a estratégia mesmo, né? E deu certo, o discurso deu certo. Na eleição passada, o PT, que estava extinto para alguns, formou a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? E acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro. E agora há uma codependência, né? Eu estou me emprestado essa palavra ali, de dependência que acaba invadindo toda a família, né? E todos ficam ali dependendo da dependência dele. Isso está acontecendo entre o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o grupo do PT. Os dois se rivalizam e os dois vão para o segundo turno. O que eu tenho ouvido aqui, Edgar, por vários líderes, senadores e deputados, é o seguinte: o ano que vem será um ano eleitoral importante, não pelos cargos a serem eleitos, mas pela fala das bases. Sim. E aí dizem, o presidente do PT, o ex-presidente Lula e a presidente do PT vão ter que mostrar liderança e comprovar se realmente tem as tais garrafas para vender, né, nessas eleições municipais. Sim. São eleições importantes, formam a nova base política do país. Legal, Zé. Não, e Zé, lembrando que ele tem que se resolver com a justiça para poder concorrer, né? Para ter esse... não tem chance. Não tem, né? Primeiro ele tem que resolver não tem esse chance, problema, pela né? idade, pela idade, não aguenta, enfim, pela idade, pela condição física dele, não consegue, ele não é candidato, mas tem que se apresentar como se fosse. Sim, perfeito. Valeu, Zé, obrigado, viu? Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília, qualquer coisa, só chamar. Valeu, bom dia, Zé.